Então, né, voltando, a gente gravou quase 55 minutos, quase uma hora, né? Às vezes parece que o tempo não passa, mas tá passando. Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar mais específico sobre o manejo, sobre orientações, né? Possibilidades pedagógicas para alunos da educação infantil com laudo de TEA, tá? Então, aqui, desculpa, meninas, eu não quero cortar, porque senão tem que gravar tudo de novo. Não sei cortar. Então, a gente vai com tosse e espirro mesmo. Então, vamos lá. Todo sujeito, toda criança, né? Vamos falar da criança, porque a gente tá falando da educação infantil, né? Em específico. Ela vai aprender de uma forma. Cada um aprende melhor de uma forma diferente. Por exemplo, vocês hoje estão me vendo, estão me ouvindo. E tem aí o apoio visual dos slides. Tem pessoas que vão ouvir e vão fixando a mensagem, né? Vão fixando a aprendizagem. Então, aprende melhor com a audição, né? Através da aprendizagem auditiva. Tem pessoas que aprendem melhor com a questão visual, quando tem esquemas visuais, quando tem imagens. Por isso que a gente utiliza, quando faz slides, cores, símbolos. Ai, mas aquele símbolo representa isso. Ai, aquela. Ai, lembrei. Era o slide assim, assim, assim que estava escrito isso. Lembrei, associou. Então, aprendizagem visual. E tem pessoas, tem crianças que vão aprender melhor através da aprendizagem sinestésica. O que seria sinestésico? É a aprendizagem corporal. Ele precisa sentir, é o concreto, ele precisa do movimento, do toque, do concreto para ele aprender melhor, tá? Então ali eu destaquei as 3 aprendizagens principais, né? Que é a aprendizagem visual, a aprendizagem auditiva e a aprendizagem sinestésica, tá? E dentro do espectro, o que a gente pode utilizar, tá? Com os alunos que têm autismo dentro de cada aprendizagem aqui. A aprendizagem visual. O autista, ele tem dificuldade em manter o contato visual e também na linguagem. Então, quando a gente precisa utilizar recursos visuais, que são as rotinas, que eu sei que vocês já utilizam na educação infantil, as rotinas, a rotina das atividades, né? Mas utilizar de forma visual, através de fotos, tá? Através de imagens que ele vai associar à rotina. Aqui eu coloquei as PECs. O que seria PECs, tá? Desculpa. PECs seriam é um programa, tá, que é utilizado com crianças com deficiência intelectual, enfim, com autismo, mas a gente utiliza algumas PECs na educação, né, ou às vezes no atendimento terapêutico, na sala de aula, que são aquelas imagens, tá, da rotina, que é toda a rotina dele, desde o acordar até ir à escola, com a mochila, daí ele vai olhando aquelas imagens e vai associando, vai se comunicando e vai entendendo, compreendendo a rotina através dessas imagens. Na escola a gente usa, né, as rotinas e pode usar, né, mais de acordo com cada aluno, né, de acordo com cada atividade que vai fazer. Por exemplo, ele chega a 1 hora, aí ele vai ter a rodinha, uma imagem da rodinha. Agora antecipar as ações através dessas imagens, né? Agora nós vamos para a praça. Importante. Como a criança ela tem essa dificuldade, né? A criança com autismo tem dificuldade das trocas do ambiente e às vezes de sair de um ambiente e ir para outro. Às vezes está na pracinha e não quer sair da pracinha, de jeito nenhum. Então, antes, uns 5 a 10 minutos antes, já vai falando, daqui a pouquinho, 5 minutos, daqui a pouco a gente vai voltar para a sala. Quando a gente começar a guardar os brinquedos é porque está na hora de voltar para a sala. Utilizar as imagens, mostrar dentro do campo visual, porque o que acontece? A criança com autismo, ela vai desviar, ela vai olhar mais para baixo, ela vai... Então tu tem que mostrar no campo visual dela, se abaixar,
mostrar a imagem. E não é fácil, eu sei que na correria do dia a dia, na questão que a gente tem 20 alunos, às vezes 15 alunos para dar conta, mas é necessário para ele conseguir compreender a rotina de sala de aula, tá? Então a gente utiliza muito as PECs. Eu vou mandar um material para vocês com alguns modelos de PECs, de rotinas visuais, né? Do banheiro, do uso do banheiro, da rotina de sala de aula também, para vocês, se quiserem usar, plastificar e utilizar com eles. Né? Às vezes dá para fazer chaveirinho também, menor, dependendo da criança, ou usar maior, né? Daí fica a critério da criatividade de cada um de vocês e de acordo com o aluno. Mas na escola, geralmente, a gente usa um tamanho de cartão, assim, médio, que possa facilitar a visualização. E o aluno também pode ter, né? Para se comunicar, para mostrar o que ele quer, também esses apoios, essas rotinas visuais, tá? A aprendizagem auditiva, né? Que é através da música, das contações de história, das instruções faladas. Aqui eu quero destacar para vocês a fala com o autista. Os comandos têm que ser diretos e curtos, né? Às vezes a gente fala uma frase longa com várias coisas, ele fica te olhando e não entendeu. Ou entende a última palavra só. Como eles têm, a maioria, dificuldade, né, cognitiva, ele vai às vezes compreender só a última palavra, o resto que tu falou. Então tem que ser bem diretivo. Por exemplo, ele tá cuspindo. Tu fala, cuspir, não. Tá? Agora se fala, fulaninho, não gospe, ai, porque isso é isso. Deu, já desregulou, já não entendeu nada. Tá? Isso também a gente, com outras crianças também, com outras deficiências também é importante vocês saberem. Tem que ser direto. O comando tem que ser direto. Tá? Não pode ser uma frase, uma instrução muito longa. E não dá duas instruções. É uma de cada vez. Por exemplo, Pedro, pega a mochila. Vai lá, pega a mochila. Abre a mochila. Abriu. Pega a agenda. Agora, se tu der numa única frase 3 instruções, deu, não vai conseguir fazer, tá? Então, eu sei que é difícil no início, mas a gente tem que ter esse feeling aí para tentar ajudar o aluno. Então, uma instrução de cada vez. Pega a mochila. Pegou a mochila? Abre a mochila. Não consegue abrir a mochila? Ajuda. Pega a mãozinha, se ele não tem alteração sensorial, né? Por isso que eu digo que é importante conhecer. Faz a instrução, né? Pega a mãozinha dele, faz ele tentar abrir a mochila. Abriu a mochila, ok. Agenda. Pega a agenda, tá? Então ele vai, agenda. Pegou a agenda. Agora que tu pegou a agenda, em cima da mesa da Pro, coloca em cima da mesa da Pro. Então uma instrução de cada vez e de forma direta, tá? Então, as canções, as rodas de conversa, convívio com as crianças, tudo isso, as instruções, vai auxiliar na aprendizagem auditiva e, consequentemente, na linguagem, tá? Seja ela uma linguagem verbal ou uma linguagem comunicativa. Ah, que isso, linguagem comunicativa? Ele não fala, mas ele mostra o que ele quer. Ele vai lá na PECs, lá na rotina visual, vai mostrar o lanche que ele quer dar com fome. Então, é uma comunicação, tá? Que ele vai ter não verbal, mas ele vai se comunicar, tá? E a aprendizagem sinestésica é a aprendizagem através do sentido, né? É o movimento, porque a criança autista, ele se movimenta bastante, ele circula, ele caminha, né? Dentro desse espaço da sala, então ele precisa reconhecer esse ambiente e circular por esse ambiente, né? Então, muitas vezes o professor se irrita com esse caminhar e quer que ele sente. Deixa ele caminhar, que ele tá reconhecendo, se regulando. Claro que em alguns momentos ele vai precisar entender que ele tem que sentar, mas deixa ele reconhecer esse ambiente. Quando ele tá caminhando, ele tá reconhecendo, ele tá... E ao mesmo tempo que ele tá caminhando, parece que ele não tá prestando atenção, mas ele tá te ouvindo, ele está vendo. Né? Em algum momento ele vai absorver aquela informação e vai conseguir aprender, tá? Com crianças autistas, a gente precisa
fazer a demonstração física, demonstração, instrução verbal e muitas vezes a modelagem. O que é modelagem? Não é a modelagem de massinha. O que seria isso? São técnicas da ciência ABA que muitas vezes a gente usa na sala de aula, mas com outros nomes ou nem sabe os nomes das técnicas, tá? Então, a instrução verbal é o que eu estava dando exemplo para vocês, instrução verbal. Ou, por exemplo, é um jogo de encaixe. Pega a pecinha vermelha e encaixa neste padrão aqui, né? Neste local. Tá, criança, entendeu? Então, tu vai fazer a demonstração física. Tu vai pegar o pininho amarelo e vai colocar no furinho amarelo ali, tá? A criança não conseguiu entender. Aí a gente vai fazer a modelagem. O que é a modelagem? Pega a mãozinha, pega o pininho, coloca no orifício ali na corzinha amarela, tá? Eu tô dando exemplo de um tabuleiro com pinos e com buraquinhos que a gente encaixa, tá? Um brinquedo bem simples, só para vocês entenderem, tá? Isso é modelagem. Por exemplo, o aluno não quer guardar o brinquedo, tá com dificuldade no final da atividade de guardar o brinquedo. Vamos fazer o guarda-guarda, daí a professora tá lá guardando, os colegas guardando sozinho, ele não consegue. Pega lá no final, pega a mãozinha dele, pega o brinquedo, faz ele guardar. Ah, que legal, Pedrinho, tu conseguiu, guardou. Essa repetição de instruções, de modelagem, de orientações, ele vai chegar um dia que ele vai guardar sozinho, ele vai entender que é para guardar, né? Pela instrução verbal, pela música do guarda-guarda e pelo movimento, pela modelagem, tá? Então, essas são as formas básicas que a gente usa para aprendizagem, tá? Da criança autista. Dá certo? A maioria das vezes, sim. Às vezes demora um tempo. Às vezes, tu vai fazer esse movimento tem crianças que não aceitam a modelagem, não aceitam o toque. Daí tu vai fazer só a instrução verbal e a demonstração física, tá? O direcionamento, né, essa modelagem é com os alunos que permitem esse toque. Nem todos os autistas têm essa questão de que não pode tocar, tá? Alguns sim, outros não. Então é importante a gente conhecer o nosso aluno para poder ter uma abordagem correta, tá? Então, das aprendizagens é isso, assim, basicamente, né? Tô passando sucintamente. A gente pode até fazer uma formação mais adiante, um encontro falando mais específico do ABA, tá? Das técnicas do ABA, da ciência ABA, como que é aplicada na escola, como é que é a ciência ABA, num outro momento. Eu tô passando sucintamente, assim, para vocês. Então, aqui nesse outro slide, eu coloquei algumas estratégias, tá? Que a gente pode utilizar para manter a atenção do aluno autista em sala de aula, tá? Algumas coisas eu já conversei com vocês, mas eu vou retomar. Primeiro é o vínculo, tá? Primeira coisa de tudo é o vínculo com a família, é o vínculo com esse aluno, é ele conhecer o ambiente da sala de aula aos poucos, introduzindo ele na sala e vincular. Para a gente vincular, a gente utiliza o quê? Brinquedos que ele gosta, atividades que ele gosta de fazer, isso já previamente na entrevista com os pais a gente pergunta. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, ele gosta de bola. Hoje é o primeiro dia do Pedrinho, então eu vou levar bola. Ele gosta de dinossauro, vamos levar dinossauro. Vamos fazer uma atividade mais livre com as crianças, né? Uma brincadeira livre, vamos botar dinossauro. Para ele ir vinculando com o professor, né? Com o monitor, com quem vai trabalhar com ele, ou o terapeuta, enfim, no ambiente que ele vai frequentar, aqui específico de sala de aula, né? Utilizar concreto a gente utiliza na educação infantil, mas com a criança autista precisa muito do concreto, tá? Muito concreto, atividades lúdicas, atividades que ele possa manusear, que ele possa tocar, que ele possa visualizar, tá? Atividades baseadas no interesse do aluno. O que seria isso? Na educação infantil, mas é no pré que a gente usa mais atividades de folhinha, né?
Nas outros níveis a gente usa mais o corpo, enfim, atividades corporais, com tinta, enfim. Mas o que a gente pode utilizar quando a gente vai fazer uma atividade que esse aluno tem interesse, que ele olhe, que ele busque? Usa atividades no interesse. Por exemplo, ele gosta do Pokémon. Eu vou pegar o Pokémon e vou desenhar, ou colocar o desenho do Pokémon na folha. Ele vai olhar para ele, Pokémon, daí ele vai lá e vai sentar, vai olhar, vai observar que é a folhinha. Depois vai introduzindo a atividade, tá? Ou pode ser o objeto mesmo concreto. Ele gosta do Pokémon, vou levar um bonequinho e vou colocar. Outra coisa que dá muito certo, como a criança ela tem dificuldade de olhar para a mesa, né, de ficar fixada, é bom um plano inclinado. O que é o plano inclinado? É uma, vamos dizer assim, uma pirâmide, né? Tu pode fazer com papelão, com material reciclado. Faz deixa assim, é como se fosse um calendário, daqueles triangulares, sabe? De mesa, calendário de mesa. Coloca ali, coloca a folhinha, ou a atividade, a pintura ali, a folha que tu quer que ele faça, num plano inclinado, porque daí fica mais fácil de visualizar, porque o autista ele não vai fazer esse movimento para olhar para a mesa, ele vai olhar mais centralizado. Então, esse apoio do plano inclinado ajuda bastante, tá? Eu utilizava bastante com meus alunos, dava certo. Aí coloca a folha ali, bota um prendedor ou fixa ali, e aí ele vai desenvolver ali atividades, tá? Abordagem sensorial. Eles gostam muito, geralmente, de atividades com água, bola sensorial, todas essas atividades sensoriais, assim, arroz colorido, tem que cuidar para não botar na boca e no nariz, muitos têm essa questão da busca oral, mas eles geralmente gostam, apreciam essas atividades, tá? Utilizar jogos, né, jogos lúdicos, evitar atividades muito longas, né, assim como as instruções muito longas, atividades muito longas é mais difícil deles conseguirem executar. A linguagem objetiva, que é o que eu já tinha falado para vocês, de falar frases curtas, comandos diretos. Ressaltar as habilidades, tá? Quando ele consegue realizar uma atividade. Que legal usar o reforçador. O que é reforçador? O reforço positivo. Pode ser simplesmente, que legal. Pode ser um gesto. Pode ser bater palma, se ele não tem, né, a questão sensorial. Pode ser a figura do Pokémon que ele gosta. Tu vai ganhar a figura do Pokémon, que legal tu fez a atividade. Ou tu concluiu a brincadeira. Que legal, o Pedrinho vai ganhar. E pode utilizar com todos da turma também, né? Porque daí os outros vão querer também o reforço. Então pode utilizar o mesmo reforço com todos, né? Ou com para cada um diferente, fica mais difícil. Mas quando tem um aluno, a gente pode utilizar. Na educação infantil é mais fácil, assim, de utilizar com todos o mesmo reforçador. Ou é um carimbo, que legal, tu conseguiu, vamos ganhar um carimbinho na mãozinha, né? Ou na agenda. Então aí depende de cada criança. Pode usar o reforço de alimento? É complicado na escola usar o reforço do alimento, tá? Mas a gente usa às vezes nas terapias, na área, na clínica, com autorização dos pais. Por exemplo, ele gosta de bala, gosta de M&M's, daí tu usa como reforçador quando ele consegue executar a bala. Eu não costumo usar, mas tem terapeutas ABA, né, que utilizam essas técnicas do alimento. Só em último caso, né, que eu utilizo, é difícil. Eu prefiro usar reforçadores, brinquedos, gestos, enfim, coisas que eles gostam, né? E às vezes esse reforçador muda de tempo em tempo, né? Às vezes, gosta da bolinha sensorial, usa como reforçador, depois não quer mais aquela bolinha, que é outro brinquedo, outra estímulo, tá? Como reforçador. Incentivar sempre, tem que tentar sempre estratégias diferentes, nem sempre vai dar certo, né? Então a gente tem que estar sempre se comunicando entre os professores, com a família, para tentar estratégias diferentes. Não tem uma receita, né, de bolo, como eu falei. Então cada criança é um ser único, né? Assim como todos nós, né? Então tem que mudar muito as estratégias, né? Não é
A gente fala de uma forma geral o que dá certo, né? O que cientificamente é legal, foi ok, mas nem sempre vai dar certo. Às vezes tu fez a semana toda aquela abordagem, utilizou aquele reforço, fez tudo certinho, ele tava bem, mas na sexta-feira não deu nada certo. Não deu certo a PEC, a rotina visual, o reforço. Aquele dia talvez ele não esteja bem, tá com alguma dor e a gente não conseguiu interpretar. Então, cada dia é um dia único, né? E tem que ter muita paciência, porque é um processo, né? E cada criança tem um processo diferente. Tem alguns que demoram mais, tem outros que é mais rápido, né? Então, cada aluno vai ser diferente um do outro, então a gente tem que ter essa paciência para conseguir atingir o nosso objetivo. Aqui tem adaptar currículo, prova e avaliação, não é o caso da educação infantil, tá? Mas às vezes adaptar as atividades. É uma atividade com tinta, ele não gosta, não consegue trabalhar com tinta, a gente vai oferecer outro estímulo, outro recurso naquele momento. Não consigo com tinta, quem sabe com cola, colagem, é outro recurso naquele momento. Isso é adaptação na educação infantil. Ou adaptar o ambiente, vou tirar esses cartazes porque ele não está conseguindo entrar na sala. Então, isso tudo é adaptação, tá? E ali, atividades que estimulem o pensamento lógico, né? A atenção compartilhada, o foco, né? Que eles têm bastante dificuldade. Então, essas são atividades que a gente pode desenvolver. O corpo, a educação infantil é corpo, é circuito, é pular, é brincar com a bola. Então, todas essas atividades têm que ser desenvolvidas, tá? Com eles que estimulam várias áreas. E aqui a frase, né? A pergunta: como incluir meu aluno? Como é que eu vou incluir meu aluno lá, autista, que está com dificuldades? Quais são os passos, né? Então ali eu coloquei alguns itens, né? Que, em primeiro lugar, conhecer o meu aluno, fazer a entrevista inicial com a família, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que desregula, tem alguma restrição alimentar, o que eu posso usar de reforço positivo, né? Que são os brinquedos, quais são as habilidades. Então ali eu vou traçar o meu aluno, né? Vou descrever meu aluno, eu vou ter uma noção de como receber esse aluno, tá? Adaptar os ambientes, inseri-lo aos poucos no ambiente, nos grupos, tá? Isso a família tem que estar bem ciente, a escola também. E aos poucos, inserir ele na sala. O primeiro dia fica 15 minutos, o segundo dia meia hora, né? Trazer brinquedos, estímulos que ele goste para introduzir ele nesse ambiente de sala de aula, tá? Conhecer esse espaço, respeitar esse tempo de cada sujeito, tá? A adaptação tem que ser gradual, tá? Esse momento de adaptação tem que ser, a família tem que estar bem ciente de que cada aluno, cada sujeito tem o seu tempo, tá? Então a gente tem que respeitar, só que ao mesmo tempo que a gente tem que respeitar, a gente tem que respeitar o aluno, não, né? O aluno, o tempo desse aluno, não o tempo do professor, porque tem muito professor que quer que a criança fique adaptando o ano todo. Então tem que ter esse meio termo, né? Ele tá bem, ele ficou 15 minutos, vamos aumentar para meia hora. Ele ficou bem meia hora, vamos aumentar para 35, 40. Ele já fica uma hora, vamos tentar 1h15, 1h30, vamos indo, até que ele consiga ficar mais tempo. Tem algumas crianças que é mais difícil, né, esse tempo aí de permanência na escola, mas a gente tem que fazer essas tentativas, né, para que ele fique bem no espaço. Também não é saudável ele ficar num espaço que ele está em sofrimento, que ele se desregula todo o tempo, que ele entra em crise, né, que precisa chamar a família, né, que ele está se agredindo ou agredindo outras pessoas, outras crianças, então isso tudo tem que ser avaliado, tá? Ali eu já falei, né, ampliar o tempo de permanência aos poucos, sempre atividades simples e diretas, ir ampliando conforme a capacidade cognitiva. A gente nunca vai ensinar algo mais complexo, a gente sempre vai do mais simples, graduando até o mais complexo. Atividades que ele tenha mínimo erro,
tá? Por exemplo, ele tem dificuldade, ele tá iniciando montar quebra-cabeças de 2 partes. Eu não vou já dar um quebra-cabeça de 10 partes para ele montar. Primeiro de 2, ele consegue de 2, vamos ampliar para 3, para 4 e assim por diante. Vamos trabalhar cores, formas. Ele já sabe cores e formas. Vamos graduando do simples para o mais complexo. Ok, agora vamos trabalhar a letra do nome. Primeira letra do nome, identificar, parear. Ele já consegue identificar a primeira e assim vai indo, tá? Isso com os maiores, né? Ou um pré. Então, sempre do mais simples para o mais complexo, né? É óbvio isso, mas às vezes a gente precisa, às vezes a gente acaba, por exemplo, a turma já está adiante e a gente vai e esquece que aquele ali ainda tá, aquele aluno precisa do mais simples ainda, né? Ainda não tá naquele nível cognitivo que a turma está, então precisa adaptar. Se ele acompanha, ok. Se ele consegue desenvolver as atividades, ok. Se ele não consegue, tem que ter uma adaptação. Estimular as habilidades motoras amplas e finas, assim como a linguagem comunicativa. Então, estimular muito a motricidade fina, ampla, a comunicação, a linguagem, que eu sei que vocês fazem muito bem na educação infantil, né? A gente trabalha muito a questão da linguagem, das músicas, da linguagem expressiva, da contação de história, das imagens, né? A gente trabalha muito essa questão do concreto. Então, isso é muito, muito importante para a aprendizagem deles. Antecipar as ações, eu já tinha dito. Utilizar apoios visuais, rotinas visuais, cards, fotos. Funciona muito bem as fotos, tá? Fotos da própria rotina, fotos da escola, que daí eles visualizam e associam, né? Aquele momento e aquele ambiente. Compreender que o aluno precisa de um apoio em rede. O que é apoio em rede? É família, escola, terapia, neuropediatra. Não é só a escola. A escola não pode carregar isso consigo. Eu sei que tudo é na escola. Tudo acontece na escola. O tempo que ele fica, a maior parte é na escola. Às vezes mais do que na família e nas terapias. Mas é preciso ter essa rede de apoio e essa interlocução, essa equilíbrio, e todos devem estar manejando e trabalhando com um único objetivo. Né? No momento que lá na terapia estão fazendo uma abordagem diferente da escola, ou lá na família não estão seguindo as orientações, essa criança ela não vai ter um ganho significativo nas habilidades, né, no desenvolvimento. Então é preciso que a gente dialogue com esses terapeutas, tenha um momento de escuta. A gente precisa ouvir os colegas, por exemplo, isso deu certo com o Pedrinho de manhã, eu fiz isso, ele gostou, deu certo, ele conseguiu sentar, vou tentar de tarde também, né, quando não é a mesma professora. Então a gente precisa conversar entre os colegas e também colocar nossas angústias e ansiedades. Olha, eu não tô conseguindo, eu preciso de ajuda, quem é que pode me ajudar? Me ajuda, me escuta, eu tô enlouquecendo, que às vezes a gente fica mesmo muito ansiosa quando recebe um aluno que a gente não consegue lidar. Então a gente precisa também ter essa rede de apoio. Conversar, falar, não é feio, não é errado tu falar que tu não consegue, que tu não tá conseguindo nesse momento. O que a gente não pode é dizer que a gente não vai atender esse aluno, porque legalmente ele tem esse direito. E a gente não pode passar por cima da lei e do direito dele de estar na escola. Então, a gente como professor, a gente tem que ter essa consciência, que na nossa sala de aula nós vamos ter vários casos de deficiência, de TDAH, de autismo, de síndromes, e a gente tem que buscar. Eu sei que muitas vezes a gente não tem a formação adequada, não tem recursos, mas a gente pode estar buscando essas informações, tá? Depois eu vou passar para vocês alguns sites, no Insta, vídeos que vocês podem estar olhando de profissionais, né, que falam sobre autismo, sobre medicação, sobre manejo. Então é muito importante a gente estar, daí não precisa pagar um curso específico. Claro que quem pode fazer, né, uma pós, um curso sobre o assunto é muito bom, mas a gente sabe que às vezes a gente não consegue. Então a gente tem vários instrumentos gratuitos que a gente pode estar acessando, tá?
E ser pesquisador. O professor ele tem que pesquisar. Aquele professor que fica lá em sala de aula, que não questiona, que não pesquisa, que não lê, que não busca, ele está fadado ao fracasso, né? Então ele precisa ser pesquisador, questionador, perguntar, investigar, questionar, ir atrás, né, da informação para ele conseguir ter maior sucesso com aquela criança e no seu trabalho e não adoecer, né? O que a gente não quer é adoecer. E não se sentir incapaz. A gente se sente incapaz, mas a gente tem que dar o segundo passo. O que eu posso fazer para eu conseguir lidar com essa situação? Quando eu comecei a trabalhar, né, com o AE, na educação infantil, eu já tive alunos desde o início da minha carreira com síndrome de Down, com algumas síndromes, mas especificamente com o autismo. O primeiro contato que eu tive com crianças com autismo foi quando eu trabalhei no AE. Tá, fiz meu pós, tinha psicopedagogia, 5 anos de psicopedagogia, trabalhei na área clínica, com dificuldades de aprendizagem, enfim, graduação em motricidade infantil, pós em educação especial inclusiva. Ok, conheço o autismo, as características, né, a história do autismo, enfim. Mas quando tu recebe os alunos, é diferente. Na prática, é diferente. Então, a gente precisa estar aberto para buscar informação. E aí, a maioria dos alunos que eu recebi naquele ano que eu comecei a trabalhar no AE eram alunos que estavam recebendo laudo de autismo ou estavam em investigação. Alunos com 3, 4 anos, tá? A idade do meu filho na época. E alunos muito diferentes entre si. Alguns com muitas dificuldades sensoriais, não conseguiam entrar na minha sala para fazer as atividades, precisava atender no pátio. E eu fui buscando informação, porque aquilo foi, agora o que eu faço? Eu tenho pós, como é que eu vou fazer? Então eu fui buscar. E na época eu lembro que eu não tinha condições de fazer o pós em aba, né? E eu fui buscar no Neuroconecta, né? Vocês procurem Neuroconecta, Academia do Autismo, com Fábio Coelho, muito bom. Maíra Gaiato, tá? Vocês podem procurar no YouTube e também no Insta, que tem vídeos maravilhosos sobre a Academia do Autismo, já falei, né? Sobre o autismo, sobre como lidar, sobre várias situações, sabe? E eles fornecem, às vezes, cursos, semana do autismo, daí eles vão falar ali naquela semana, vão passar vídeos, às vezes pelo Meet. Muito interessante. E são cursos gratuitos que a gente pode estar fazendo. E cada vez que a gente ouve, cada vez que a gente escuta sobre autismo, sobre manejo, sobre como lidar, sobre possibilidades pedagógicas, a gente vai internalizando e vai, isso de repente vai dar certo com o fulaninho, com o Pedrinho, com o Joãozinho, isso, de repente eu vou aplicar isso, acho que vai dar certo. Se não der, a gente vai buscando estratégias. Mas isso me ajudou muito a diminuir a minha ansiedade, eu consegui centrar e pensar individualmente em cada um. Como eu poderia ter